E aí, cretinos, tudo bom com vocês? Eu me chamo Marcos. Eu me chamo Felipe. E hoje estamos aqui com o quadro Nossa História, um quadro que a gente conta um pouco da nossa história. Histórias essas que vocês amam, né? Que vocês sempre falam pra gente falar mais um pouco da gente. Inclusive a gente até fez uma enquete na comunidade do canal, onde vocês votaram. E o tópico que foi mais votado, que ganhou com uma porcentagem bem grande, foi o tópico onde a gente conta um pouco da nossa história. Então hoje a gente trouxe aqui mais um assunto sobre nós. Então, sem enrolar mais, vamos contar porque que a gente saiu da igreja evangélica? Então, galera, a primeira coisa que vocês vão ter que entender aqui é que nós temos duas saídas da igreja evangélica. Uma da igreja tradicional e a outra da igreja inclusiva. E também os nossos motivos são totalmente diferentes. Por que a gente saiu da igreja tradicional? Esse motivo vai ser o mesmo. Por que foi? Na verdade, a gente deve ter um vídeo aqui que a gente explica, né, que é os expulsos da igreja por serem homossexuais. Vamos botar aqui em cima também. Saímos da igreja tradicional justamente por isso, né? Porque nos assumimos a nossa relação, conversamos com o nosso pastor e a gente decidiu sair porque estávamos num lugar que não nos aceitava, na verdade. Galera, a gente foi lá, conversou com o pastor não tinha o que fazer, porque ele não pode mudar a doutrina, ele não pode mudar a concepção que está ali há 100 anos de Assembleia de Deus, e ele deixou isso bem claro pra gente. Eu já vinha há mais de 3 anos estudando a teologia inclusiva, conheci pela igreja Cidade de Refúgio. Se vocês quiserem conhecer essa igreja um pouquinho mais, tem um canal aqui no YouTube. Enfim, fomos lá, conversamos com ele, não tinha jeito, a gente não podia ficar lá. Por quê? Porque a gente ia ter que abandonar todos os nossos ministérios. Eu sou evangélico desde que eu nasci, gente, acostumado a cantar, a ir pregar. Então, ficar igual um enfeite de Natal dentro de uma igreja não era muito pra mim. Aí, como a gente não ia ter mais oportunidades e a gente tinha aquela chama por adorar a Deus e querer fazer a obra, então a gente foi pra igreja inclusiva. E como essa teologia inclusiva se apresentou pra mim através da pastora Lana Holden e Rosânia Rocha, a gente foi pra filial da igreja delas aqui em Natal. E fomos ao encontro da igreja inclusiva, que era uma coisa que eu e Marcondes já tinha combinado, que a gente planejava muito, que era sair da igreja tradicional e não abandonar a congregação de jeito nenhum. A gente entende muito a importância da comunhão entre os irmãos e a gente queria muito estar reunido. Então, quando a gente foi para essa outra igreja inclusiva, a gente teve que sofrer um processo de adaptação. Mas além de sofrer a adaptação, a gente também sofreu aquela questão de ir com muita sede ao pote. A gente foi com muita expectativa, pensando que era de um jeito e acabou, gente, que é aquilo. Igreja é igreja. Independente se ela for tradicional ou inclusiva. Tem aquelas questões que a gente não concorda, que a gente vê diferente. Tem as picuinhas que tem em todas as igrejas. E uma coisa que me deu, assim, me jogou um balde de água fria foi as questões de rivalidade de igreja tal com igreja tal, que existe muito na igreja tradicional. A Assembleia de Deus se sente melhor que a Universal, que se sente melhor que a Batista, que se sente melhor que a Deus é Amor, e assim vai indo. Nas igrejas inclusivas eu achei que seria totalmente diferente, até porque a maioria são homossexuais e são pessoas que já são excluídas, que já se sentem excluídas pela sociedade, então eu achei que seria uma coisa mais unida, entendeu? E isso deu um bug na nossa mente, porque a gente foi com essa expectativa muito forte sobre amor do evangelho, sobre inclusão, e um dos primeiros cultos que a gente foi na igreja, que a gente estava para ser apresentado, a pastora pediu para ter uma reunião com todos os homens jovens da igreja. E nessa reunião ela já veio meter o pau em outra igreja, inclusiva também. Essa questão só de picuinha e rivalidade. E a gente foi muito nesse termo de inclusão. Não, lá vai ser amor ao próximo, lá vai incluir muito. As outras igrejas devem ser um partícula do outro, um mesmo corpo, vai ser um corpo unificado. E não foi nada disso, gente. A rivalidade, a gente estando nessa igreja continuou da mesma forma. Mas esse não foi o motivo da gente sair de lá. Eu cheguei nessa igreja inclusiva e comentei com o Felipe, olha, estamos indo, eu quero conhecer a igreja primeiro, para depois eu pensar em entrar em algum ministério, pegar algum cargo, entrar de cabeça mesmo
na igreja. Já Felipe já foi com todo o vigor, até porque ele sempre foi acostumado desse jeito, a estar em um ministério, ele canta, e o pessoal queria muito ele também no ministério de louvor, só que eu não sei qual foi a forma que a pastora viu esse meu posicionamento, que meu filho é até chamado de filho do cão, por não aceitar, calma não, Filho das trevas. corrigindo aqui, só para falar a palavra exata, filho das trevas, para mim é a mesma coisa de ser filho do cão. Só pelo simples fato de eu não querer um compromisso naquele momento. Não sei se ela viu de uma forma como a gente estivesse andando em julgo desigual. Foi dessa. Eu acredito que foi dessa forma que ela enxergou. O menino chega aqui todo entusiasmado e ele quer, o outro não quer, é porque o outro não é pra ele, o outro é filho das trevas, ele não quer se juntar com a luz. Sendo que eu fui totalmente aberto, eu falei, ó, vamos mesmo, que não sei o quê. Daqui de Pipa, onde a gente mora, para a igreja, onde a gente estava indo congregar, é 2 horas de viagem. Era justamente isso que eu De ia falar. ônibus, de onde que eu me disponibilizo para ir quase todos os dias, que era os dias de culto, que eram os dias principais, terça, quinta e domingo na época, me disponibilizo de ir todos esses dias, pegar 2 horas de viagem para ir, tendo que dormir lá na casa das pessoas, que é uma coisa que eu não gosto, ele sabe, principalmente gente que eu não conheço. Como é que eu me disponibilizo a isso e mesmo assim sou recebido dessa forma? Só porque eu não quero um cargo naquele momento. Mas enfim, eu me senti muito ofendido. Eu me senti muito ofendido mesmo com as palavras, com a forma que ela falava e por ela não entender. Uma pausa para explicar o contexto agora. Marconi falou disso porque foi o motivo dele. Mas de fato, o que aconteceu? Eu fui com muita sede ao pote para querer interagir com os irmãos, ter comunhão e viver o meu ministério, o meu chamado lá. A gente estava indo com muita frequência e depois a gente acabou foi reduzindo, ao ponto de eu ter que trabalhar à noite. Foi quando eu comecei a trabalhar numa lanchonete e a gente passou 1 ano sem ir a essa igreja, porque foi 1 ano e 2 meses que eu passei trabalhando. Eu tinha uma folga do domingo no meio, mas era muito cansativo para a gente ter essa viagem de 2 horas e às vezes ter que dormir lá, porque não tem como voltar, não tem ônibus para voltar para onde a gente mora, no horário que acaba o culto, e ir trabalhar já na segunda-feira. Então ficava muito complicado. Depois que a gente passou esse 1 ano e 2 meses sem ir, sem congregar, eu chamei a pastora, conversei com ela, marquei um gabinete. Quando eu cheguei no gabinete, ela perguntou qual era o meu posicionamento referente à igreja, porque teve todo esse desfalque, né, da gente, bem dizer, 1 ano sem comparecer. Eu falei que queria compromisso, que eu tinha pedido demissão. Eu pedi demissão primeiro porque o meu trabalho exigia muito de mim, porque eu sentia muita falta. Sempre fui muito presente na igreja, Marconi via o quanto que eu sentia muita falta, saudade de congregar, de cantar, de estar reunido. Tanto que, enquanto eu não ia à igreja, eu fazia célula na minha casa, às vezes de madrugada, comigo e com amigos e amigas que tinham a mesma fé, mas que não podiam congregar porque saíam de madrugada do emprego como eu. E a gente fazia células na minha casa, às vezes essa célula ia até de manhã, de tanta sede que a gente tinha de conhecer mais a Cristo e de sentir a presença dele. Fui lá, conversei, falei do meu posicionamento e na hora de falar do posicionamento de Marconi, eu fui bem sério com ela. Eu falei, pastor, ele não quer nada agora, ele não quer compromisso nenhum com a igreja, em questão de ministério. Ele vai vir e vai estar congregando comigo. Foi daí que ela veio e trouxe esse posicionamento. Já que ele não quer compromisso, é porque ela deu a entender na conversa assim, que ele não era pra mim. Eu fui lá, falei que eu e ele estavam abrindo empresa junto, que foi bem no início da nossa loja, e ela colocou uma terra assim, querendo não, ela opinou, né? E eu abri essa empresa sozinho e não abri junto com o Marconi, dando ao entender que mais na frente eu e o Marconi iria se separar, porque a gente vivia em julgo desigual na visão dela. Graças a Deus estamos aí até hoje com a nossa loja dando super certo. E se Deus quiser vai continuar dando certo, sabe por quê? Porque Deus é maior. Deus ele só tem provado dia após dia o quão tem sido permissiva a vontade dele através dessa empresa nas nossas vidas, e as bênçãos estão vindo, e não é só porta que Deus abre janela, Deus não tem deixado faltar. Eu saí desse gabinete, teve muita coisa que eu podia ter falado para ela, refutar as opiniões dela, e que eu não falei,
muitas coisas por causa de respeito ao ministério, ao chamado, eu respeito muito. Mas teve coisas como a questão da empresa, que eu tive que me posicionar, coisas como ela falar que Marconi era filho das trevas, que eu tive que me posicionar, mas sempre com educação. Aí eu saí desse gabinete como? Eu saí desse gabinete totalmente desestruturado, achando que todos os meus planos iam vir por água abaixo, cheio de dúvidas sobre a empresa que estava abrindo, sobre meu relacionamento. Cheguei em casa triste, cabisbaixo, uma coisa que era para chegar feliz, porque eu estava indo lá para dizer, pastor, agora eu quero um compromisso. Então eu cheguei totalmente desestruturado e eu tive essa viagem de ir lá e voltar só para conversar com ela, uma conversa de meia hora. Só para ressalvar, né, que ela não falou nada disso para mim especificamente. Ela falou em uma reunião com o Felipe. Foi comigo. E graças a Deus eu não estava. Mas cheguei em casa, gente, super cabisbaixo, triste, não falei nada para Marconi. Eu não tinha coragem de falar nada para ele, pensando, no caso, na fé dele. Pensando como é que ele ia reagir a palavras tão pesadas. Como eu e ele somos duas pessoas que não temos segredo nenhum, foi muito doloroso. Eu não consegui segurar por muito tempo. Eu acho que eu segurei, ainda por um mês, aonde a gente ainda foi à igreja. Aí chegava lá na igreja, era abraço e Marconi, oi príncipe. Enfim, muito amor, e aquilo ali matava comigo, matava de verdade. Aí foi a hora que eu cheguei para ele e falei, olha, lembra do meu gabinete com a pastora? Foi assim. Ele falou, eu não vou mais para aquela igreja. Mas ainda foi. Como eu esperava que fosse o posicionamento dele em relação a isso, porque se eu estivesse no lugar dele e eu soubesse que não estava sendo bem recebido, né, eu também não ia querer ir de forma nenhuma, apesar que quando ele ia ele era bem recebido, mas eu sabendo do que estava acontecendo por trás, é como fosse uma atitude falsa. Mas enfim, porque parece assim, Marconi, mas você poderia ter dado mais uma chance, as pessoas erram. Esse foi o ponto crucial. Teve vários pontinhos pequenininhos. Até com pessoas também, porque tem esse problema, entendeu? Como também briga com outras pessoas, principalmente com um amigo meu. Teve problemas, teve situações. A gente tá aqui pra contar a nossa história. Teve situações também com amigos que eu achei super injusto e eu compreendi também. E aí, ele juntou vários pontinhos pequenininhos, tipo várias pedrinhas e formou uma montanha. E essa montanha conseguiu fazer essa barreira dele ir até essa igreja. E eu tomei as dores dele. Eu vi quanto que ele ficou machucado. Eu falei, não. Ele ainda falou assim pra mim, não, mas se você quiser ir, porque ele sabe quanto que eu amava e amo a visão dessa igreja. Eu acredito que nem todas as lideranças sejam assim. Não estou dizendo que a liderança de lá é ruim, até porque essa é uma experiência nossa. Isso não qualifica que vai ser uma experiência com você. Não estamos querendo refutar aqui nada para que você não vá, não conheça, muito pelo contrário. É uma igreja que eu me qualifico nela, mas nas daqui de Natal, infelizmente, por esses pontozinhos, a gente não está. Quando a gente saiu da cidade de Refúgio Natal, lembra que tem aquela igreja que a gente falou aqui um pouquinho antes, da primeira reunião que a gente foi na cidade de Refúgio, que a gente ouviu muita pedrada de lá. Foi daí que a gente conheceu melhor esse MG e a gente foi para essa igreja. Chegando lá, Deus falou tremendamente com a gente continuou visitando. Aí deu uma pausa também de visitar e quando voltamos lá, já foi Deus respondendo as minhas orações, aonde eu devia estar congregando lá. Então eu já cheguei, eu marquei um gabinete pastoral, conversei com a pastora Cássia. Gente, como falar da pastora Cássia? Para mim é uma mulher indescritível de se falar. É uma mulher que a gente ama muito, mulher de Deus, que a gente ama muito até hoje. E com a nossa construção dentro da igreja, ICMG, a gente viu que não era nada do que a gente pensava, nada do que a galera falava. Eu sei que a gente teve experiências incríveis na ICMG, tivemos experiências incríveis com a pastora. Quando a gente sentou e conversou, foi o mesmo assunto. O Felipe estava disposto a participar e a virar membro, e eu ficaria só congregar, eu ia só visitar, ia participar de tudo junto com ele, tudo eu participei.
E ela foi, Marconi, eu super lhe entendo. Eu creio que se for da vontade de Deus, você vai mudar esse pensamento. Eu espero, ela impôs o desejo dela, que ela queria sim. Ela falou, eu espero que você fique ativo sim, que você entre no ministério, que você fique aqui com a gente para sempre. Mas ela em nenhuma forma me pressionou e nunca chegou a achar isso errado. Super me entendeu e falou, meu filho, eu entendo totalmente a sua visão. Até porque, gente, o cristão ele tem várias fases. Essa é uma fase que Marconi estava vivendo no momento e que ela super teve discernimento para discernir o momento dele. Foi muito assim indescritível a forma que nós fomos abraçados e amados pela igreja ICMG. Tive a honra e o prazer de fazer parte do Ministério de Louvor. Tu falou da pastora Cássia, não dá um beijo pra Naná não, que ela era que mais Não, gostava eu ia falar agora das pessoas, que além da pastora Cássia a gente teve contato com outras pessoas maravilhosas, que é Natália, a esposa da pastora Cássia, pastor Jaime, maravilhoso, tivemos uma tarde de conversa com ele, maravilhosa. São pessoas que a gente, sabe quando pessoas que você sente, você tem prazer de conversar, de expor, de se abrir. Ela sabe impor a opinião dela, respeitar a sua opinião e trazer a verdade bíblica num simples conselho, de uma forma super fácil de se compreender e de você sofrer ali uma metanoia, uma mudança de mente através da palavra de Deus. Aí sabe o que é isso? Sabedoria. Ser sábio é diferente de ser ignorante. E o sábio e o ignorante pode falar a verdade. Porém, a forma com que você fala pode fazer com que sua verdade não vire nada. Mas enfim, então se a ICMG foi uma igreja que vocês se acoplaram muito bem, vocês se identificaram, vocês amavam fazer a obra de Deus, por que vocês saíram? Então, como eu estava dizendo aqui, eu já entrei indo só congregar. Eu disse a Felipe, eu não quero me envolver em nada, mas de qualquer forma eu sempre estava envolvido em quase tudo. Eu só não estava em ministério nenhum, mas eu já estava envolvido em tudo que tinha eu ia. Mas o motivo mesmo da gente não ter continuado é aquela mesma questão de trabalho. A gente abriu uma empresa, começou a ter responsabilidades enormes e acabou que a gente não podia estar sempre indo para a ICMG, porque aquele velho dilema de 2 horas de viagem para a gente ir para essa igreja. Para mim, o que já pegou, gente, foi sim o trabalho, mas por quê? Aqui, a nossa loja é junto com as dos meus pais. O meu pai, ele teve que fazer uma cirurgia e ele foi impossibilitado de ir até a loja e minha mãe teve que estar cuidando dele. Então, a flexibilidade que a gente tinha de revezamento passou a não poder ter mais por causa das enfermidades dele. Às vezes ele passava mal do nada e eu estava prontinho para ir para a igreja e tinha que simplesmente me desarrumar e ir para a loja porque ninguém ia poder estar, e é de lá que a gente tira o nosso ganha-pão, né, gente? Não pode deixar fechado. Então, como faltou essa flexibilidade, eu já tive logo que abrir mão do ministério, dar uma pausa no Ministério do Louvor para não deixar os irmãos na mão. Eu até enviei uma mensagem para a pastora Cássia, esclarecendo tudo, me desculpando por muitas coisas e falei que a gente tinha dado uma pausa. Ela super compreensiva, entendeu, falou que a gente ainda continuava sendo membro da ICMG e que a gente fosse assim que tudo normalizasse. E foi isso que aconteceu, gente. Por esse motivo de trabalho mesmo, que a gente saiu da ICMG e ficando sem congregar. Esse rapaz aqui, ele é muito festeiro, por isso que é importante a comunhão. A gente foi enfraquecendo, principalmente eu, né? Fui enfraquecendo mais na fé e a gente vai, vamos nessa festa, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Daqui a pouco a gente está completamente envolvido com as coisas do mundo e, enfim, já está. Mas assim, como eu disse a Felipe, gosto de sair sim, gosto de me divertir, porém, como eu sempre disse a Felipe, isso não é nada que rege a minha vida. Então, deixar de fazer essas coisas por outra coisa que eu acho mais importante, eu deixo numa boa, eu não sinto nem falta. E concluindo, sobre a gente pretender a voltar a congregar. Você pretende voltar a congregar? Hoje em dia, meu pensamento, eu não pretendo congregar, mas eu também não descarto a hipótese, justamente por me conhecer. Principalmente pela minha última experiência de que eu disse que eu não ia e acabei indo, né? Quando eu vi, já estava bem dentro. Eu não preciso nem dizer, né, gente? Por mais que até nessa pausa a gente procura estudar outras religiões,
Eu estudo religiões desde meus 12 anos de idade, mas eu não me qualifico, gente. Eu não me encaixo em outra religião. A minha única regra de fé e prática é a Bíblia. Então não preciso nem responder se eu pretendo voltar a congregar. Pretendo sim, pretendo muito. Eu amo a obra do Senhor, eu amo o meu ministério. Porém, eu acho que agora, principalmente depois dessa pandemia, os meus pais, eles já são idosos. Durante todo esse ano, depois que o comércio poder voltar a retornar aqui na nossa cidade, eles não vão poder descer nem tão cedo até conseguirem uma solução para a pandemia. Então a gente vai ficar sim muito tempo sem congregar ainda pela frente. Mas é uma coisa que eu pretendo sim para o meu futuro, porque eu amo fazer, é o que eu sei fazer e é o que eu aprendi desde que eu nasci, gente. Eu espero que vocês tenham gostado, gente. Deixa o seu like aqui, comenta aqui embaixo também se você tem alguma experiência parecida, qual é a sua experiência com a igreja, se você hoje em dia se encontra também sem uma igreja, sem uma congregação e se você sente falta. Comenta aqui sobre esses assuntos que a gente falou aqui no vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva no nosso canal. Compartilha esse vídeo pra geral e olha as nossas playlists aqui, gente. Tá tudo bem organizadinho para que vocês confiram quadro por quadro e maratonar aí. Tem mais de 100 vídeos nesse canal. É isso, minha gente. Um cheirão.